Magnífico dia, amados irmãos. Que a paz e o amor de Cristo sejam notórios dentro do nosso coração, em todas as nossas ações e pessoas que nós vamos conectar com a aprovação do Pai neste lindo dia. Amados, o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus é um dos capítulos mais conhecidos e inspiradores de toda a Bíblia. Nele, o autor destaca a importância da fé e apresenta uma lista de heróis da fé do Antigo Testamento como exemplo para nós, os cristãos. O capítulo começa com uma definição de fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é apresentada como uma confiança inabalável nas promessas de Deus, mesmo quando não podemos ver ou entender plenamente. A partir do versículo 4, o autor começa a citar exemplos da fé do Antigo Testamento. Ele menciona Abel, que ofereceu um sacrifício aceitável a Deus, e Enoque, que andou com Deus e foi levado por ele sem experimentar a morte. Em seguida, o autor destaca a fé de Noé, que construiu uma arca obedecendo a Deus, mesmo sem ter visto chuva distantes. O capítulo continua com uma lista de outros exemplos de fé, como a fé de Abraão, que obedeceu a Deus ao deixar sua terra natal e ir para um lugar desconhecido, e a fé de Moisés, que escolheu ser maltratado com o povo de Deus em vez de desfrutar dos prazeres temporais do Egito. O autor também menciona a fé de Raabe, a prostituta que acolheu os espiões israelitas em Jericó e foi poupada quando a cidade foi destruída. Ao longo do capítulo, o autor enfatiza que todos esses heróis da fé foram aprovados por Deus devido à sua confiança nele, mesmo que nem todos tenham vivido para ver o cumprimento das promessas de Deus em suas vidas. O autor encoraja os cristãos a seguirem esses exemplos de fé e perseverança diante das dificuldades. No final do capítulo, o autor menciona brevemente outros heróis da fé e fala sobre as dificuldades que eles enfrentaram, como perseguição, tortura e morte. Ele conclui dizendo que todos esses heróis, apesar de suas lutas, não receberam o cumprimento completo das promessas de Deus durante suas vidas terrenas, mas guardaram uma realidade melhor no futuro. O capítulo 11 de Hebreus é um lembrete poderoso de que a fé em Deus é essencial para a vida cristã e que a confiança nele nos capacita a viver corajosamente, mesmo em meio às incertezas e adversidades. Através desses exemplos de fé, somos encorajados a perseverar em nossa própria jornada de fé e confiar nas promessas de Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Além de enfatizar a importância da fé, o capítulo 11 de Hebreus também destaca a relação entre fé e as obras. O autor ressalta que a fé genuína é manifestada por meio de ações concretas. Por exemplo, Abraão foi justificado pela fé, mas também demonstrou sua fé quando obedeceu a Deus e ofereceu seu filho Isaque como sacrifício. O capítulo conclui dizendo que todos esses heróis da fé são testemunhas que nos cercam e que devemos nos livrar de todo o peso e pecado que nos atrapalham, correndo com perseverança a corrida que nos é proposta. O autor encoraja os cristãos a fixarem os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, que suportou a cruz e agora está sentado à direita de Deus. Em resumo, o capítulo de Hebreus é um poderoso lembrete sobre a importância da fé como alicerce da vida cristã. Ele nos apresenta uma lista de heróis da fé no Antigo Testamento que confiaram em Deus e perseveraram mesmo diante de desafios significativos. Esses exemplos nos incentivam a confiar em Deus, a viver uma vida de obediência e a correr a corrida da fé com perseverança, mantendo nossos olhos fixos em Jesus. E eu convido você para fazermos a leitura de Hebreus capítulo 11, ao final agradecermos e tirarmos um resumo de tudo que a gente aprendeu nesse capítulo maravilhoso. A essência e o sentido da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Os primeiros heróis da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e, por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O exemplo dos patriarcas. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam um melhor, isto é celestial. Por isso também Deus não se vergonha daqueles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. A fé heróica de Moisés. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o Mar Vermelho como que por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé,
Raabe, a meretriz, não pareceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espiãs. Mas direi, faltar-me-ia tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefé, e de Davi, e de Samuel, e todos os profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até as cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E eu convido você a orarmos por esse alimento maravilhoso. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão, Pai, por mais um despertar, por mais um amanhecer, por mais um dia repleto de oportunidade de sermos e fazermos melhor que ontem. Pai, gratidão por Tua palavra, gratidão por tantos exemplos de fé. Que a Tua palavra entre no coração dos amados com clareza e direcionamento. Não estamos sozinhos e temos exemplo a seguir. O principal é Jesus, o nosso amado Mestre. Mas temos irmãos que já estão na glória, já estão no descanso de Deus, que nos servem de inspiração para não desistirmos, não esmorecermos, não abandonarmos a nossa fé, mesmo diante as adversidades. Eu não sei pelos quais problemas os amados passam, mas uma coisa eu sei: tenham fé nas suas mentes, visualizem a resolução do problema. Tenham sempre em mente que tudo podemos em Deus que nos fortalece diariamente e nada é pela força do nosso braço. Tudo é pelo favor do Senhor. A autoridade que você tem diariamente sobre o problema, a dificuldade ou qualquer coisa que você queira ter acesso é dado pelo Pai. O Espírito Santo te direciona com a permissão do Pai. Pai, eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Mediante a tanto exemplo de fé, eu me pergunto, como é que nós não podemos confiar num Deus maravilhoso? Como é que algumas pessoas ainda conseguem se manter cega, idolatrando, valorizando coisas terrenas, distrações mundanas geradas diariamente pelo inimigo? Como as pessoas não conseguem entender que é importante investir no que é do alto, é importante investir naquilo que Deus mais ama, é a sua criação, é o nosso próximo. E como a gente faz isso? Buscando crescer a nossa fé diariamente, aplicando os mandamentos e os ensinamentos de Jesus que encontramos em sua palavra. Amados, esse devocional não é só para você conhecer a palavra de Deus com detalhes, com riqueza de detalhes. Esse devocional é para você aplicar dentro do teu coração, na tua vida diariamente, para você de fato se sentir filha, filho, amado. A partir do momento que você se entrega de coração e verdade e vive a palavra, você acessa o bom, perfeito e agradável do Senhor. Então, que não sejam apenas palavras, e sim o que te motiva a levantar da cama, se entregar, a agradecer e a fazer tudo que Deus coloca positivamente dentro da sua mente diariamente. Lembrando que o seu despertar
já é a aprovação que você precisa, já é o acesso que você pediu na sua oração da noite anterior. Amados, sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no seu coração e até o próximo estudo.